Bem-vindo, bem-vinda ao nosso bate-papo. Eu sou Tadeu da Ponte, fundador aqui do Grupo Primeira Escolha, e hoje, com o patrocínio da HR Collab AI, nosso negócio mais recente, faço esse bate-papo aqui com o meu amigo e parte fundamental aqui do nosso grupo, Luciano Neri. E aí, Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bom, Tadeu? Como é que tá? Legal, ótimo, maravilha. Lu, conta um pouquinho aí como que você veio parar aqui na Primeira Escolha. Acho que é legal trazer um pouquinho dessa Nossa, história. a gente tem uma história longa aqui, né? Amizade antiga, né? Amizade antiga, né? Eu conheço o Tadeu, a gente já trabalhou junto em uma outra empresa, né? Trabalhamos no INSPER. Época que era IBMEC ainda, né? Era IBMEC, é verdade. Era IBMEC, começou como IBMEC, mudou para INSPER. Ali, acho que em 2002 ali que eu entrei, né? E acabei conhecendo o Tadeu e fizemos muito trabalho juntos ali no IBMEC, depois INSPER, né? E aí quando o Tadeu fundou a Primeira Escolha, eu acabei ali ajudando, colaborando ali indiretamente ali em alguns trabalhos, algumas coisas e fez foi uns isso, né? jobzinhos pra gente, desenhou esse logo, né? Eu fiz esse logo do Pi com E em cima, que tá na nossa camiseta. Eu fiz um desenho bem tosquinho assim, e o Luciano que fez o design. Então, o Luciano tá desde o do começo aqui da Primeira Escolha. Mas indo pro nosso tópico aqui, os tópicos, né, que a gente vai conversar. Eu me lembro que 2020, quando chegou a pandemia, a gente teve que virar uma série de produtos ali, especialmente prova de segurança monitorada por computador para novas aplicações, ali, novas tecnologias. 2020, ali, começo da pandemia, a gente precisou aplicar IA para fazer o monitoramento, reconhecimento de imagem, computação visual, e a gente fez isso porque o Luciano, como curioso ali, 18, 19, já estava olhando para essas coisas, né, brincando. A gente não tinha muita aplicação necessária para isso. Às vezes acontece de a tecnologia disponível, ela estar ali para você poder fazer alguma coisa, mas você não tem a coisa para fazer, para aplicar. Então, Lu, conta como é que foi essa experiência aí de, enfim, como é que você foi parar nessas coisas de IA e como é que foi trazer isso para uma aplicação ali, emergencial, né? Que a gente fez aqueles 2, 3 meses ali do começo da pandemia, trabalhando loucamente, aplicando, né, essas tecnologias de IA nos produtos que a gente precisou desenvolver para os clientes, assim, no susto, né? Foi. Desculpa. Foi muito no susto e assim, acabou aparecendo pra mim, assim, eu tive contato ali meio que por curiosidade mesmo, né? Eu tinha um projeto pessoal ali que era um desafio próprio ali que eu estava tentando resolver, tentei com várias tecnologias clássicas, né? Algoritmos clássicos, basicamente, né? E não consegui resolver. E lá em 2016 eu acabei encontrando ali alguns artigos ali falando de IA, né? Na época de mais um processamento de linguagem natural, que era uma das partes de IA. E eu achei engraçado ali aquilo ali, e achei assim interessante e não sabia nada e comecei a dar uma estudar e comecei a entrar realmente entender como é que a IA estava sendo produzido naquele momento, né? E como é que aquilo tinha um potencial para poder fazer coisas bem maiores, né? Então, esse contato me ajudou a entender um pouco da IA, um pouco sobre alguns algoritmos e bibliotecas de IA da época, né? Algumas técnicas, e foi mais por curiosidade mesmo, assim, como você falou, tinha uma aplicação real, assim, aqui dentro da empresa, mas conhecimento é isso, né? Você começa com uma curiosidade e depois, lá na frente, aparece alguma coisa e você aplica, né? Pois eu vejo dessa forma também, né? Às vezes a gente está explorando ali alguma coisa porque é interessante ou porque alguém traz
aquele conhecimento, ou dá uma dica, ou você vem em algum lugar, participa de um evento, enfim, a gente está se movimentando aí no mundo, toma contato, né, com as tecnologias, com as inovações. E, bom, acho que foi muito legal, mas quando a gente olha hoje para 2020, acho que dá para dizer duas coisas, né? Primeiro, mesmo aquilo que na época era bem avançado, né? Reconhecer na imagem o que a pessoa fazendo prova ali pode estar fazendo, em algumas coisas que automatizavam, né? Com computação visual ali, o trabalho de quem monitorava as provas de segurança, né? E tal. A gente olha para aquelas bibliotecas, aqueles modelos, parece coisa do século passado, né? Então, assim, avançou tão rápido que parece antigo. E a segunda coisa que dá para dizer é que ali a gente não tinha a menor ideia desse hype que a IA ia voltar a ter agora, né, Lu? Não tinha. E é engraçado, assim, porque a evolução foi rápida, né? Se a gente parar pra pensar, assim, 2022, ChatGPT, acho que foi... Novembro de 2022, Então, assim, 2020 para 2022 são 2 anos, assim, pouco tempo, se você pensar, né? Mas de 2022 para cá, a própria IA generativa, ela avançou muito, né? Então, é engraçado, né? Você falar que no espaço de 5 anos, o que a gente estava usando lá já é como se fosse ultrapassado, né? É muito rápida a mudança, né? Muito Exato, rápida. exato. E assim, acho que muita gente, especialmente, né, quem é mais conhecedor profundo dessas tecnologias, né, na área acadêmica e tudo mais, sempre coloca isso. Mas o que o ChatGPT trouxe não é tanta novidade assim, porque já existia e tal. Isso é verdade. Eu acho que o nosso próprio papo inicial aqui, a gente já estava aplicando essas coisas, fomos compelidos pela pandemia, né? Mas é inegável que tem uma disrupção ali, né? Com o ChatGPT em 2022 e o que ele proporcionou a partir daquele lançamento, tem uma disrupção importante, né? Tem porque aproximou pessoas normais, né, assim, que não estavam naquele mundo, né, de IA e tudo mais, para IA, né? Porque, assim, por exemplo, antes da IA generativa... Lu, só um comentário rápido. Até engraçado como você falou, né? Na época, a gente que mexia com IA éramos os anormais, né? Você falou assim, as pessoas normais que não mexiam com IA e tal. Fiquei pensando nisso, né? De fato, a gente era assim, era pouca gente, né? Era pouca gente. Já se falava muito na área de tecnologia, mas não era uma coisa disseminada. Falar de inteligência artificial ali antes de novembro de 2022 era como falar de qualquer outra tecnologia que está mais na mão ali da galera tech, né? Não, mas até dentro da galera tech era Exato, muito... pouco, ainda, né? Era muito pouco ainda. Assim, eram realmente poucas pessoas mesmo, né? E a mudança realmente foi aproximar, assim, a IA do público geral, de pessoas gerais, assim, de não técnicas, basicamente, também, né? E o que mudou, assim, o que eu acho que mudou bastante é que, assim, antigamente, para você rodar um modelo, você precisava coletar muito dado, fazer muito teste, e geralmente eram modelos bem pequenos e especialistas ali. E com a LLM foi o inverso, né? Você pega um modelo grande que faz muitas coisas e que consegue resolver muitos problemas, né? Então foi uma inversão ali meio que de lógica, assim, de utilização de como você utiliza o modelo de IA, né? Antigamente você gastava muito tempo treinando o modelo para ele fazer uma coisa muito pequena. Hoje eles gastam bastante tempo ainda treinando, mas ele faz muita coisa mesmo. Ficou gigantesco, né? Até esse exemplo que a gente deu das bibliotecas lá, das aplicações de computação visual do começo de 2020, eu lembro que a primeira que a gente implementou reconhecia 80 padrões, né? Não mais do que isso, era limitado os padrões que ela era capaz de reconhecer, e mesmo com, claro, calibrando ali, né? A gente foi aprendendo e tal.
não era uma coisa que nem hoje. Os modelos eles fazem absolutamente qualquer coisa, né? Com imagem, então, nem se fala. Qualquer coisa. O modelo que a gente usava, ele reconhecia mais objetos. Exato. Hoje não, hoje você consegue reconhecer objetos, mas você consegue entender o contexto daquele objeto, onde ele está aplicado, né? Antigamente não, a gente não tinha isso tão facilmente. Conseguia até fazer isso, mas com muito esforço. Hoje já está mais fácil você conseguir um resultado desse. Agora, saltando para a área de tecnologia, né? Então mudou para todo mundo essa coisa da IA generativa a partir de novembro de 2022. Os modelos estão mais poderosos, o chat, a interface de chat aproximou das pessoas, né? Porque todo mundo já falava pelo Messenger e WhatsApp. E para a área de tecnologia, assim, falando um cara que escolas tradicionais, aí C Sharp, .NET, Microsoft, como que foi sendo introduzida a IA para o trabalho de desenvolvimento e como que você enxerga hoje? Eu acho que para muitos está sendo um choque, né? Porque o trabalho imagina um desenvolvedor que passou muitos anos aprimorando, estudando e se especializando, né? Por exemplo, codar. E aí vem uma tecnologia, uma IA que também coda. Então, para muitos é um choque. Muitos ainda têm muita resistência quanto a IA, né? Uhum. Mas ela veio para ficar, não tem jeito. Ela veio e aí você tem que enxergar como é que você utiliza, tira proveito da IA no seu dia a dia, né? E tá todo mundo aprendendo. Muitas ferramentas estão sendo liberadas, né? E a cada mês muda, a cada 2 semanas tem mudado alguma coisa, mas tem sido, assim, de um ponto de vista de um desenvolvedor, um braço a mais que ajuda na produtividade. Basicamente é isso, né? Ele ajuda muito, assim. Por exemplo, você usando sei lá, um modelo, tem um modelo juntamente com algumas instruções, alguns prompts, algumas estruturas ali de arquitetura, você consegue, assim, o modelo coda de um jeito, assim, muito próximo de uma pessoa, só que numa velocidade muito maior, né? E aí não tem jeito, não tem como você disputar velocidade com a máquina, né? Então você tem que tirar proveito disso, né? Pois como tá naquele livro do Busgang, né, The Experimentation Machine, a ideia de que a IA vai substituir pessoas é uma ideia talvez meio sensacionalista, né, sai na imprensa e tal. Então ele coloca, né, a IA não vai substituir as pessoas, mas pessoas que dominam IA vão substituir as pessoas que não dominam IA. E acho que na tecnologia isso acaba sendo até mais intenso, né? Porque a diferença de produtividade vibe coding e utilizando essas ferramentas com escrever código na mão, ou enfim, ou não usar, né, essas coisas, vai acabar sendo cada vez mais brutal, né? É brutal. E eu até estou lendo um livro sobre assim, construindo aplicações com IA generativa, basicamente. E tem uma parte que ele fala assim que as pessoas vão deixar de executar tarefas e vão se tornar gestores de tarefas. Então é isso, você vai cada vez menos pôr a mão na massa, mas cada vez mais você vai estar ali orquestrando e supervisionando ali as IAs, né, os agentes, no trabalho que você pediu para ele fazer, né? Seja ele codar, seja ele escrever outro tipo de texto, alguma coisa assim, né? Um artigo, alguma coisa assim, né? Você vai passar mais o tempo ali ajudando ou dando instruções e revisando do que realmente fazendo a tarefa. Perfeito. Da sua
experiência, e quando a gente fala experiência com IA, Vibe Coding, a gente está falando de coisas que foram, né, têm sido intensamente aprendidas, dominadas, praticadas, sei lá, 6 meses atrás, né, nos últimos 6 meses, coisa muito recente. O né? Vibe Code, ele é de fevereiro, né? O É. termo surgiu em fevereiro. Então, assim, a gente está falando de pouco tempo, né? Fevereiro de 2025, né? A 25, gente está aqui hoje gravando em outubro de 2025, então 8 meses, né? Que o termo Vibe Coding começou a aparecer aí. E eu acho que quando chegam essas novas... mais do que ferramentas... essas novas formas de se pensar o trabalho, né? Vai mudando a mentalidade, o mindset. A gente também vai descobrindo diferentes coisas que a gente pode fazer com isso, né? Então, por exemplo, no modelo tradicional de desenvolver uma aplicação, um sistema, a gente pensava assim em todos os aspectos, assim, era muito importante, até porque fazer o código era muito trabalhoso, e não só o código, a arquitetura, a estrutura, assim, envolve muitas horas, né? Na hora que você começa a desenvolver, é muita dedicação, é muito tempo, muita hora. Então, a gente tinha sempre a necessidade de fazer um planejamento e esgotar, né? Eu lembro de muitas vezes assim, vamos esgotar, prever todos os cenários, esgotar todas as possibilidades para esse sistema, todas as regras de negócio muito claras. E acho que muita gente, né, sênior de desenvolvimento, os devs, tem esse mindset, né? Eu preciso entender muito bem o que a área de negócio quer, porque eu vou começar a fazer e aí não dá para ficar indo e voltando, né? Não dá para... com essas novas abordagens, esses novos frameworks metodológicos, conceituais, a forma de produzir e trabalhar também muda, né, Lu? A gente consegue, talvez, fazer meio que... O que eu estou sentindo aqui, né? Até o jeito como a gente está fazendo aqui no nosso grupo. A gente está entrelaçando mais a ideação do coding, de desenvolver um protótipo. Quer dizer, a gente não precisa saber exatamente tudo que vai acontecer, todos os cenários, tudo, e chegar lá, né, não está ideal para o usuário, ou não engaja, ou não sei o quê. A gente consegue mesclar mais o desenvolvimento com a criação. Você sente isso também? Como é que você vê essa parte, assim? Eu sinto que tem mudado a maneira que você trabalha, que você pensa e que você arquiteta o software, ela vai mudar. Por que a gente fazia toda aquela especificação antigamente? É porque a velocidade, o custo da mudança era muito difícil, né? Assim, por exemplo, você... E algumas mudanças que nem dá, né? Depois que você começa, fala assim, a arquitetura não permite fazer isso. Não permite, vai ter que mudar a arquitetura. Vai ter que mudar como foi estruturado. Então, você acaba jogando fora muitas horas de trabalho para poder fazer uma mudança. Então, era muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso, né? E agora, com a IA ajudando a desenvolver mais rápido, mudou, né? Você não tem... apesar de você gastar tempo ali mudando, é muito mais rápido, né? O planejamento eu acho que ainda continua, porque você tem que ter uma ideia ali, mais ou menos, do que você quer fazer e tudo mais, mas não é tão engessado como era antigamente. Não é tão engessado. Eu sentia que, às vezes, o planejamento acabava sendo quase que um contrato de risco, assim, né? Eu quero cercar todos os riscos de não ter depois uma mudança muito grande, um retrabalho enorme. E hoje a gente... Não que eu acho que a gente pode fazer as coisas sem planejar, só no improviso. Mas eu acho que cabe um pouco mais de espaço, né? Mesmo porque não é difícil, a gente já brincou com isso aqui na primeira escolha, mais do que brincou, né? Hoje todo mundo aqui, de alguma forma,
faz um pouquinho de vibe code, né? Acaba Pessoas fazendo, desenvolvendo, sei lá, seu próprio mini portal de RH ali interno para sem envolver nada de sistemas. Então, na medida que as áreas de negócio, as pessoas dos diferentes interesses, segmentos, né? Absolutamente uma galera não dev, não tech, começa a poder fazer, propor, criar com essas coisas, aproxima, porque acho que os devs sempre tiveram que fazer um esforço muito grande para entender o que a área de negócio queria. Mas o recíproco acabava sendo mais difícil, porque a área de negócio sempre era muito afastada de como é que a coisa se desenvolvia lá no final assim, na caixa preta, vamos dizer assim, né? Do sistema, do código e tal. As áreas podendo prototipar, podendo mexer, podendo brincar elas mesmas, os dois mundos acabam se aproximando, né? E acho que a gente ganha com isso, né? Novas formas de trabalhar, novas formas de colaborar. Como você vê? Não, ganha muito, porque assim, a grande dificuldade de desenvolver um software e um produto, primeiro era o entendimento, né? Pois é. Entendimento, cada área entendia uma coisa. Um falava uma coisa, o dev entendia outra, aí o desenvolvedor trabalhava, quando voltava para a área de produto, a área de produto olhava e falava assim, não é isso. Então, tinha ali um problema de comunicação muito grande, né? E agora, com as áreas de produto conseguindo desenvolver e prototipar, fica muito mais fácil, fica muito mais rápido, né? Porque você tem ali algo ali já testável, ali, alguma coisa que você enxerga. E aí, assim, não é que toda aquela parte que a equipe de tecnologia, desenvolvimento fazia, vai deixar de ser feita. Não. Mas talvez em uma outra etapa. Talvez entre em um outro lugar. Por exemplo, ao invés de você trabalhar muito construindo muitas coisas no começo para jogar fora, aquele esforço do desenvolvedor construindo telas, construindo tudo para jogar fora, que acabava sendo um pouco chato, talvez ele entre mais para frente, quando o produto já estiver mais maduro, quando as coisas já estiverem andando e de repente precisar, por exemplo, de escala. Né? O produto precisa de escalar, porque o que a gente construiu, ele tem um limite aqui e vai até tanto. Estamos tendo problema aqui de lentidão, de escala. Aí entra a expertise da equipe, né? Que consegue, por exemplo, olhar como é que está construído, de repente falar assim, essa parte aqui a gente precisa refazer e essa outra parte que a gente reaproveita. Isso é muito interessante, porque essa perspectiva é legal, né? Que você vai criar um software ou uma startup, ou enfim, todas essas coisas são muito próximas do ponto de vista de etapas, construção. Você tem da ideação ao MVP, do MVP a experimentação, da experimentação aquele grupo de primeiros usuários, né? Os inovadores, depois os early adopters, depois quando você começa a ir para uma maioria de primeiros, né, depois dos early adopters, aquela maioria que você já entendeu como é que a coisa avança e você vai para aquela maioria de clientes do primeiro estágio. Aí é que você vai começar a ter o problema de escalar. Então, a abordagem mais, vamos dizer assim, profissa dev, né? Esse pensar em tudo, esse planejamento, essa documentação, enfim, esse trabalho mais no esquema tradicional, não é se vai ser necessário ou se vai ficar obsoleto, mas em que etapa que ele entra, né? Talvez assim, do MVP até o escalar, onde que você para e fala, pô, não tá dando mais para eu usar esse
esse nanoserver aqui do Supabase com Lovable. Perfeito. Porque a quantidade de usuários, a quantidade de transações, o volume começa a ser um problema, né? problema, e aí você tem que pensar qual que é o seu próximo passo na estrutura. E antes do jeito que a gente veio até agora, eu era obrigado a pensar em escala desde o começo, né? Porque é difícil mudar. Primeiro você desenhava o processo de escala e depois começava, né? Então põe aquela estrutura robusta AWS. Lembra da moda do AWS? Nossa, muito. Você vai começar um negócio, qual que é sua cloud? Nem falava cloud ali, sei lá, 2012, 13, né? Quando começou a ficar mais acessível no Brasil a AWS, a galera falava assim, não, você vai colocar na AWS, né? Porque se você não estivesse colocando na AWS... Você não consegue escalar, né? Não, e teve outro problema ainda, que assim, antigamente a gente desenvolvia sistemas que eles chamavam de monolito, né? Monolítico. Toda a estrutura é dentro de uma única base de código. Aí veio com o fenômeno das clouds, veio a estrutura do microserviços, né? Que é muito legal. E funciona muito bem. Quem trouxe foi o Netflix. Mas para o contexto da Netflix, faz sentido. Eles têm muito volume, muita escala, muito cliente, muita transação. Mas aí todo mundo começou a usar microserviços. Aí foi problema de manutenção, veio com isso problema de custo. E agora está todo mundo voltando para o monolito ali um pouco mais estruturado de novo. Então você vê que assim... A gente sempre pensou muito mais em escala, muito mais em deixar o produto escalável, às vezes mesmo sem ele precisar, né? Às vezes o volume que você tinha não justificava você construir microserviços e usar uma cloud como a AWS. Às vezes um único servidor ali, de um jeito monolítico, ia te entregar, ia te resolver o seu problema assim, com custo muito menor ainda. Lu, talvez, né, uma parte da galera que esteja vendo esse conteúdo seja mais tech, talvez uma galera menos. Se você for falar hoje, assim, compartilhar, né, tudo isso é absolutamente móvel, né, volúvel, assim, pode mudar amanhã. Mas, sei lá, três ferramentas / tecnologias que você está usando? Você está usando o Cursor, o Windsurf, o Copilot do GitHub, o VS Code, enfim, de todas essas coisas que você testa aí, usa um pouco o tempo todo. O que você... Fala 3 coisas que você está usando um pouquinho mais e o que elas te trazem de benefício, assim. Eu diria que você tem que testar tudo. Tudo que você puder testar, até mesmo para você saber se vale a pena, se você se adapta ou se de repente a ferramenta se adapta ao que você quer fazer, né? Mas hoje eu tenho usado muito o Copilot dentro do VS Code, né? Mas aí é mais uma preferência minha. Eu já testei o Windsurf, testei o Cursor, mas eu estou muito mais acostumado ao ambiente do VS Code e ali ele tem... feito uma integração muito boa. Mas você tem outras ferramentas que você pode usar. O próprio Cloud, né? Da Anthropic, ele é fenomenal. Fenomenal, só que o custo é alto. Então, é meio que isso, né? Você tem que olhar o custo e olhar o que você precisa fazer. Porque, se eu não me engano, acho que o Cloud mesmo deve estar uns $200 mês agora, assim, né? Eles têm um plano mais modesto ali, mas é mais limitado e não entrega o que você precisa. Então, tenho testado também bastante ali, rodar localmente também. Às vezes você não quer ter um custo ali na nuvem, ou você quer, de repente, fazer algumas coisas, testar uns modelos, né, que mais free, você pode rodar, assim, localmente também. Eu acho que é isso, assim, você tem que ir meio que testando e encontrando qual que é o setup, né, ideal para você e para o seu trabalho, né? Boa. E para a gente, né, ir fechando o nosso papo, até pensando na galera mais jovem, né, a gente deve ter aqui, vou dar um spoiler, né, em breve a Innovation Academy
se você puder dar 3 dicas, né, para jovens que estão na área de tecnologia, estudando tecnologia, enfim, ou começando na profissão, ou até não tão jovens, mas pessoas que estão ainda menos expostas, né, às coisas de IA, dessa mentalidade, né, AI First, 10X. O que você traria aí? 3 dicas para a galera dar, não sei se os primeiros passos, mas dar alguns passos. Eu diria que aprenda a base, aprenda conceitos, porque os conceitos da programação, de tecnologia, eles basicamente não mudam. Então, esses conceitos te ajudam a transitar. Então, por exemplo, eu comecei lá atrás, quando eu comecei, a linguagem que eu comecei a estudar, ela não tem mais. Mas eu venho transitando ao longo dos anos por conta da base. Então, aprender a base, reforçar a base ajuda você na mudança de linguagem, nas novidades. Uma IA, quando entra, você consegue enxergar como é que você pode aplicar. Você consegue entender os motivos que algumas decisões são tomadas em tecnologia, porque isso tudo vem da base. Então, o primeiro é fundamentos. Fundamentos. Dominar os fundamentos. Isso. Depois, encontre uma tecnologia ou um framework que você goste e estude, porque é importante também você aprender isso, né? Seja ele, sei lá, em uma linguagem como JavaScript ou no .NET. Tem sempre frameworks ali que as empresas utilizam, então é importante que você saiba. E o terceiro não case com uma tecnologia, porque a tecnologia ela é só um detalhe dentro do desenvolvimento, na construção de produtos. Essa dica 3 é importante contrabalancear 2, né? Porque, assim, primeiro, que você deu fundamentos. Segundo, né, aprofunde alguma para você, inclusive, explorar os fundamentos mais a fundo. Perfeito. Mas aí é típico, né? Conheci já muita gente de tecnologia assim que domina ou sabe tanto, ou tem tanta experiência, tanto traquejo com uma tecnologia, um framework, que aí qualquer coisa fora daquilo a pessoa fica muito resistente a fazer. Tem uma razão de ser, porque antes o custo de aprender uma nova era muito alto. Era muito alto. Mas agora, assim, como quem vai fazer o código é alguma ferramenta de IA que te ajuda, se você entender a estrutura e dominar os fundamentos, transitar é fácil, né? Transitar é fácil, exatamente, E assim, eu conheço pessoas que estudaram, se aprofundaram em tecnologias que depois morreu. Exato. E elas foram obrigadas a se movimentar, e o custo de elas se movimentarem, eu lembro que para elas foi muito difícil. Elas reclamavam o tempo todo que nossa, morreu, investi tanto tempo naquela tecnologia e morreu, e agora? O que eu vou ter que mudar? Então, assim, não case. Olhe ali, goste de uma tecnologia, tenha ela ali, talvez ali como o seu amigo ali, mas olhe para outras coisas também, é importante. Maravilha. Lu, obrigado pelo papo, foi super, super bacana, acho que abre um pouquinho, né, o nosso backstage aqui de como a gente funciona aqui no Grupo Primeira Escolha, como são as nossas mentalidades, como elas estão evoluindo, e aproxima aí para a galera, né, que vier trabalhar com a gente, vier fazer parte disso aqui, a maneira como isso funciona, mesmo porque esse é um dos nossos negócios, né, a melhor pessoa com a melhor experiência na melhor vaga, no melhor momento. Então, essa proposta da HR Colabai, né, que é o nosso negócio que suporta esse podcast. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço, Tadeu. Muito obrigado nesse primeiro podcast que eu participo. Mas muito legal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.